Bom dia, boa tarde, boa noite, mocidade de todo lugar do mundo, do planeta. É uma honra, um privilégio estarmos juntos. Eu sou o Pedro. Aproveita agora, né? Continua, não larga esse play, deixa o play rolando. Esse é o nosso MP3, Mocidade Presbiteriana de Pinheiros Podcast. Por isso que tem um M e 3 Ps. Genial, não é mesmo? Fica aqui com a gente que hoje o nosso papo, o nosso assunto é muito bom. Vamos falar sobre o trabalho, o ministério com os adolescentes na igreja. E aqui na nossa igreja de Pinheiros é a nossa UPA. Então, para a gente começar essa conversa, nossa bancada maravilhosa, essa mesa incrível que temos aqui. Primeiro, ao meu lado, coisa mais linda do mundo, a minha esposa, Débora. Olá! Débora, que tipo de adolescente você era quando você estava nessa faixa etária que não faz tanto tempo, né? Faz tempo já. Eu era uma adolescente muito tímida e eu não queria de jeito nenhum entrar no culto dos adolescentes. E aí eu lembro que minha mãe me deixava lá na igreja e eu ia pro banheiro. E eu esperava o culto acabar. E quando acabava eu ia embora porque eu tinha muita vergonha. E aí eu me lembro que um irmão lá da igreja me dedurou. E aí a partir disso minha mãe começou a me empurrar. Ela só saía da igreja quando eu tava no culto mesmo. E aí eu sou muito grata a isso porque aí eu pude crescer, amadurecer. Então você era tímida. A tímida. Temos aqui Nicolas Melo, o famoso tio dos tios, né, com os adolescentes. Nick, que tipo de adolescente você era? Pra gente começar a esquentar a nossa conversa aqui. Bom, pessoal, de boa. Uma felicidade estar aqui com vocês. Quando eu era adolescente, eu era bem igual a Débora, eu era bem tímido também. No começo não participava, mas depois fui engajado pelo pessoal. O Pedro, a rapaziada, me acolheu bastante e aí nunca mais saí. E também ajudava bastante lá, gostava muito de participar, atividades, trabalhar, então a gente ficava sempre caminhando por lá. O trabalhador, o cara que não pode ver uma caixa de som na cadeira. E aqui o privilégio enorme, maravilhoso. Estamos com o Ricardo Machado, presbítero da igreja, ele que é responsável pela nossa UPA aqui, conselheiro da UPA. Ricardo, primeiro é um privilégio ter você aqui, eu sempre vou falar isso. Privilégio caminhar com você. E Rick, que tipo de adolescente você era? Eu era um adolescente não cristão. Então, o Senhor me chamou, eu tinha por volta de 20 anos. Vivenciava, flertava com a igreja, né? Porque eu tinha 12 anos, minha mãe foi curada sobrenaturalmente, câncer. E aí minha família mudou, minha casa mudou. Minha cabeça com relação à igreja, né? Eu entendi que a igreja era o melhor lugar para poder estar. Só que para mim, especificamente, a ficha ainda não tinha caído, né? Então eu queria vivenciar o mundo, queria, ou seja, aproveitar outras coisas. E aí a minha adolescência era uma adolescência muito focada em tentar em conquistar, tentar, pô, em ser popular, tentar em ter amigos diversos. Eu nunca tive dificuldade, né, com relação à timidez, né? Mas por outro lado, um vazio muito grande no peito. Até que chegou um certo momento onde esse vazio foi ocupado pelo Espírito Santo e a coisa mudou. Legal, muito bom. Então você já sabe que a nossa conversa vai ser nesse sentido. Então, se você é alguém que trabalha com adolescente, fica aqui com a gente até o final. Se você é alguém que não suporta adolescente, fica aqui até o final, talvez você tenha certeza disso ou mude de opinião. Se você é um adolescente, fica aqui com a gente e qualquer outro jeito aí, você fica aí com a gente. Seguinte, a gente fala bastante aqui sobre UPA. UPA, 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 como se todo mundo soubesse o que que é a UPA, né? E para a maioria do povo brasileiro é Unidade de Pronto Atendimento, só vai lá no médico. O que que é, Ricardo? A UPA. Então, o que que é a UPA? UPA é União Presbiteriana de Adolescentes. Aí é o lugar na igreja presbiteriana onde os adolescentes têm voz, têm vez, ou seja, se juntam, né? Ou seja, desenvolve os seus ministérios, né? E abrange aí meninos e meninas de 12 até 18 anos completos para poder desenvolver a sua fé, né? Fazer amigos, né? E caminhar com Jesus. Legal. Então, os adolescentes, UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E a gente tem aqui hoje bastante gente participando, Rick. Hoje nossa UPA, como é que é? Sim, hoje a gente tem em Pinheiros, né, como adolescentes, participando da UPA, em torno de uns 200 adolescentes, considerando aqueles que vêm para a escola dominical, né, faz discipulado e participa das programações. Não é o mesmo público, tem um público que está nos três movimentos,
né? E tem outros que vêm só para a escola dominical com os pais, né? Tem outros que vêm na escola dominical e aos sábados. Geralmente quem vem no sábado participa da escola dominical e participa do discipulado, mas a gente tem alguns grupos que estão só no discipulado ou só participam da escola dominical e dos cultos, né? Nas nossas programações de sábado tem dado em torno entre 90 adolescentes. E a nossa missão é essa, é aglutinar o máximo de adolescentes, né? Levar eles a ter uma visão que eles são de Jesus, né? Que não estão a passeio, né? Aqueles que são de Jesus são chamados para uma missão, né? E quando nós somos chamados para uma missão, a gente tem um compromisso com Cristo e um compromisso com o próximo. Então, trazer amigos, discipular. E aqui a gente tem espaço para isso, tem espaço para eles convidarem os amigos para vir numa programação mais informal, onde rola o culto também, onde a gente professa a nossa fé naquele lugar, onde tem lanche, onde tem vôlei, onde tem basquete, onde tem futebol, onde tem totó, onde tem pimbolim, né? E aí a gente tem programações mais tradicionais, né? Como a Escola Bíblica Dominical, e a gente aqui dá muito foco na palavra, né? O adolescente que entrar com 12 anos, né, e sair com 18 anos, ele vai conseguir ler a Bíblia 2 vezes, na primeira turma até os 15 anos completos cronologicamente, na segunda turma cristocentricamente, né, olhando Jesus. E no discipulado, né, tem a honra aqui de ter comigo 3 discipuladores, né? Então Pedro tem sua turma de discipulado, Débora, Nicolas também, né? E no discipulado a gente caminha também em grupos menores de meninos e meninas, né? Onde eles podem se abrir, né? Ter ali, né, a liberdade de contar de fato o que está rolando, né? Sobre a luz da palavra de Deus, a gente caminhar junto com eles. Legal, perfeito. Já que você puxou do discipulado, então, Débora e Nicolas, queria saber de vocês, então, como é que para vocês esse trabalho com os adolescentes, né? Principalmente no discipulado. A Débora mais com as meninas e o Nicolas com os meninos aí. Você, Nicolas, também que veio da UPA, né? Ainda com a liderança do Ricardo, subiu, não tem tanto tempo, tá? Que você já é um grande homem, né? Mas não tem tanto tempo. Como é que foi essa transição também? Então, Lindana, começa falando sobre o seu discipulado com as meninas, né? Então tá bom. As meninas que eu acompanho, eu comecei com elas quando elas tinham 12, 13 anos. A gente pegou a fase da pandemia, né? E agora elas já estão aí com 15, 16. Então a gente pode ver essa fase de crescimento e as mudanças aí da vida. Então a gente pega o carinho também, né? A gente aprende muito com elas, às vezes Uhum. na rotina da vida, né? O ano passado nós casamos e aconteceram tantas coisas. E às vezes a gente fala, não vai dar certo o discipulado, enfim. Acontecem tantas coisas e quando a gente entra no discipulado, Deus fala mais com a gente, né? E aí somos abençoados através da vida delas. E é um privilégio poder participar. Boa. Esse é um estigma muito grande que a gente tem quando vai trabalhar com adolescente, né? E com criança também, mas adolescente que assim, como se fosse chegar as pessoas mais velhas para ensinar, e ó, você não sabe nada. E às vezes a gente acaba se surpreendendo, aprendendo cada vez mais com adolescentes, né? Cada coisinha, você acompanhar esse crescimento também é muito legal. Nick, falando em acompanhar o crescimento, esse seu processo aí. Cara, foi algo incrível. Eu conheci o Ricardinho foi em 2015, no acampamento da UCP, que eu tava ajudando lá. E eu fui eleito para a diretoria de 2016. No mesmo ano, o Ricardinho foi chamado pelo conselho para assumir os adolescentes. É uma novidade para nós dois, dois cargos, claro, uma responsabilidade muito maior para o Ricardinho, mas também algo que puxava bastante. Acho que foi incrível ver como que ele era alguém próximo, que estava sempre junto com os adolescentes, estava sempre participando e demonstrava muito amor e que acolheu muito bem os adolescentes, inclusive a mim. Acho que durante toda essa caminhada a gente sempre trocava uma ideia bem da hora, sempre conversando sobre várias coisas da vida, sem muita distância de assuntos para conversar, de como que a gente consegue caminhar juntos, mas foi incrível, foi um momento bem desafiador também. E a partir do momento que eu saí da UPA, eu até estava vendo umas fotos recentemente, 2018, no acampamento do Julubi, a despedida do pessoal, eu, João Alexandre e Rachel, a gente saiu e as palavras que o Ricardinho falou pra gente sobre continuar caminhando, continuar adorando a Cristo, ainda martelam muito no meu coração e também no serviço na casa de Deus. Então, foi algo que eu levei pra vida, um aprendizado da UPA que eu sempre tenho carregado
E aí, no 2020, acho, final, quando voltou as programações presenciais, o Ricardinho me ligou e falou, ó, quero que você esteja participando comigo, volta aí pra UPA e a gente vai caminhando junto. E eu olhei e falei, mano, mas eu não sou mais adolescente, não sei mais o que que eu vou fazer, não é mais o meu papel. Ele falou, não, só vem e a gente vai caminhando junto pra poder estar presente na vida dos adolescentes, pra poder falar do amor de Cristo. E é algo que tem sido um ensinamento até hoje na minha vida, de mesmo com a distância de idade, mesmo com outras vivências, poder falar do amor de Deus é maravilhoso. E é isso que eles entendem. Não é você estar próximo somente de trocar ideia, só de você estar lá e montar uma programação bacana, mas você realmente demonstrar um amor que excede o nosso entendimento, né? Algo que vem somente do Espírito Santo para poder falar com o coração deles. E eu me sinto muito acolhido na UPA, eles têm um amor muito grande, conversam comigo sobre diversos assuntos. Várias vezes a gente tem aconselhamentos, discipulados e foi incrível. Ricardinho me chamou para ajudar ele no discipulado com ele, a gente ficou 1 ano em treinamento, acho. E depois. Já com segundas intenções, né? Mas aí eu tava acompanhando, dava alguns discipulados, e eu sempre olhava e falava, mano, eu preciso estudar muito para conseguir chegar no nível de um discipulado que o Ricardinho dá, para poder falar de algo que toque o coração desses meninos, que eles aprendam cada vez mais sobre o Espírito Santo. E aí, depois desse 1 ano, o Ricardinho falou, então, agora você vai assumir uma turma só você, com os moleques de 12, 13 anos. Eu falei, não, Ricardo, é impossível. Eu não sei falar com um moleque de 16, você quer que eu fale com um moleque de 12? Ele falou, você se esqueceu. Lembrando, né, que as meninas ainda falam, os meninos, você vai conversar às vezes, até você tirar o que ele, o que tá acontecendo na vida dele é difícil, né? E tá tudo bem? Não, tá tudo certo. É 1 hora de discipulado, 40 minutos só pra tentar chegar no assunto. Aí quando quebra também vai, mas até chegar. E aí, como é que tá? Ah, tudo bem, escola tá tranquilo. E aí que você gosta? Ah, jogo bola. E que mais? É isso. Legal, muita coisa acontecendo. E as meninas diferentes, né? A gente tem que falar, gente, nós precisamos ir embora. Elas falam, falam, falam. Elas gostam de. Só que os homens demoram pra engajar, só que É. depois também pra encerrar é É. difícil. E aí o Ricardinho falou pra mim, lembra que o importante é você demonstrar o amor que vem de Deus. Então, ore pra que Deus te use, ore pra que Deus possa falar através de você e seja essa a única coisa que te faça ir pra esse discipulado. Eu tô caminhando com os meninos já há 1 ano e meio, tá sendo maravilhoso, agora eles estão com 15, 16 anos. E eu tenho visto vivências que eles têm passado, que eu já passei quando eu tava naquela fase, que eu falei, mano, eu sei que eles vão ter que passar por alguns problemas, por algumas dificuldades que dói o coração de você ver, só que você poder estar presente, você poder estar aconselhando e poder ajudar essa pessoa, a mesmo no momento de dor, de dificuldade, olhar para a cruz de Cristo e falar, tem uma esperança ainda, eu acho que é algo que fez muita diferença na minha adolescência e que tem sido incrível poder ser usado por Deus para falar isso com eles. Perfeito. Agora a pergunta, Deixa eu trazer Ricardo. um ponto aqui. Ah, claro. Pô, vocês aqui, 3 lideranças super importantes no trabalho da UPA, né? Lideranças reconhecidas pelos adolescentes, amados pelos adolescentes, né? E tem outros mais, né, que têm caminhado também junto conosco nessa jornada. E às vezes todos nós ficamos meio que desanimados, né? E a Débora falou um negócio que é muito legal, das experiências que a gente tem e dos toques que o próprio Senhor nos traz, né? Às vezes no momento que a gente está mais desanimado, e aí a gente vai fazer o discipulado porque é necessário, etc., porque a gente tem um compromisso. E aí naquele dia acontecem coisas extraordinárias, assim, Deus pegando e te falando assim, ó, tá vendo? Fui eu que te amei, é eu que te quero aqui, né? A tua parada é essa, né? Então, tipo, eu queria trazer isso para falar para quem tá aqui conosco, né? Você que tá aí, tipo, e que trabalha com adolescente, ou que tá pensando em trabalhar com adolescente, ou que tem alguma preocupação se você vai dar conta, se não vai dar conta, ou que tá cansado, ou acha que você tem um monte de coisa para poder fazer, fique firme, né? Porque aquele que te chamou vai te capacitar e vai te usar, né? E tem projetos para sua vida. Comigo começou assim, né? Tipo, eu jamais pensei que eu ia estar trabalhando com adolescente, né? Eu dava aula para adolescente porque, tipo, eu curtia, minha aula era péssima, né? Talvez Pedro Ah, era boa, era boa. deve ter pego. Quando eu Tava vejo, na UPA 1, eu queria muito chegar na UPA 2 pra estar lá com o Ricardo. quando eu vejo a galera hoje, o nível da aula, eu falo, pô, como que eu fiz alguém aturar minha aula, né? Minha aula não era tão boa. Mas aí, tipo, eu entrei pro conselho da igreja e toda vez no final do ano, a eleição que eu participei foi mais ou menos em agosto, deve ter sido, e aí no final do ano, outubro, novembro, já começa a decidir quem vai ficar com cada entidade no ano seguinte. Tipo, e no dia, né, eu tava em Brasília e perdi o voo, etc, não consegui chegar.
E aí teve lá as votações, né? E aí, tipo, no outro dia eu fiquei sabendo que eu tava com um adolescente. Certamente, se eu tivesse lá, Tipo assim, particip... pessoal, quem vai ficar com os adolescentes? Ah, o Ricardo. é, Mais alguém? Não, não, deixa o Ricardo mesmo. talvez por ser o mais novo, né? Ou seja, nesse período que eu entrei, eu tinha 38 anos, a Igreja de Pinheiros estava numa pegada assim, de trazer, colocar para poder participar dois caras mais novos para poder já ir treinando, né, etc. E aí, naquela época, tinha uma galera, ou seja, um pouco mais velha, mas tinha eu e o Alan, que eram os mais novos, a gente concorreu e a igreja, ou seja, escolheu, o Senhor entendeu que tinha alguma coisa pra gente ali, né? E a gente foi. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei no conselho, eu falei, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, né? Os caras muito top. Eu falei, não tenho a menor condição de estar aqui. E aí eu fui indicado, né? Ou seja, e já estava até na ata, etc. Se eu tivesse lá, certamente eu não tinha aceitado. Eu ia falar, não, pô, meus filhos são pequenos, me dá um UCP, me dá alguma outra coisa aí que tenha a ver. E, e aí, ou seja, as coisas aconteceram, né? Eu entendi que se tinham me colocado para lá, e eu sei que a galera tinha orado, ou seja, tinha buscado ao Senhor para poder escolher os nomes, eu entendi que era algo que o Senhor tinha para mim ali e que eu tinha que fazer da melhor forma possível. E tem um amigo meu, né, chamado Mário Henrique Pastor, que logo quando eu comecei na UPA, a primeira programação foi ele que veio pregar. E ele falou uma coisa que marcou meu coração. E quando eu olho para trás, tem muito a ver com a minha história. Acho que vai ter a ver com a história aqui de todo mundo. É que Deus não desperdiça as suas experiências, né? E, tipo, e quando o Senhor me chamou, né, eu tinha 20 anos, eu fui para a UPA, porque o pastor da UPA da minha igreja era um cara, pô, que me acolheu e me discipulou, etc. Então, tipo, em vez de ir pra mocidade, eu ficava lá na UPA, né? Junto com ele tipo, na época eu tava fazendo... é, tinha acabado de fazer comunicação, ele era da área também, então a gente gostava das mesmas coisas, etc. Que é o Averaldo, não sei quem conhece aí, né? Se ele estiver vendo aí, um beijão pra você. E aí ele foi muito importante na minha caminhada, e tipo, e meu sogro e minha sogra, né, eram os casais conselheiros da UPA, então, tipo, eu sempre estava muito próximo da UPA. Eu acho que ali, né, Deus já estava talhando alguma coisa para lá na frente, né, me chamar para poder atuar com os adolescentes. Então, tipo, segura isso aí, porque Deus não desperdiça as suas experiências, Deus não desperdiça as suas vivências, e Ele utiliza, né, o que Ele vai construindo na sua estrada, para a obra dele, para o reino dele, né, ou seja, para a glória dele. Isso é muito legal. A gente vê, né, outro exemplo, assim, que você foi falando dessa parte das experiências. A gente lembra do pastor Josué falando, né, que ele, quando ele era criança, ele tinha que trabalhar no açougue, criança. E aí ele aprendeu a cortar, limpar as carnes do melhor jeito. E assim, hoje ele é pastor e aí ele conseguia usar esse conhecimento que ele tinha nas Faz um carnes para churrasco da conseguir fazer o UCB, né? churrasco do acampamento. Que se não fosse isso, então assim, às vezes a gente pensa, né? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Mas Deus não desperdiça as experiências. E hoje, né, pô, eu já tô, seja, a idade vai passando, né, os 47 agora, e, tipo, vocês estão caminhando aqui, que a gente tá caminhando junto, daqui a pouco vocês vão assumir esse negócio. E quando a gente pega aqui todo mundo que tá muito envolvido, ou seja, teve experiências muito fortes, né, com adolescente, participou de diretorias, né, Débora, pô, desde cedo lá, ou seja, trabalhando com adolescente junto com o pastor Josué, né, Pedro, os pais dele foram líderes de adolescente aqui, né, foram coordenadores de adolescente, então a gente vê que Deus, é que essa história aí que o Mário trouxe lá atrás faz muito sentido, né, tem muito a ver, né. Uhum. E aí perguntar então, e legal, a gente tá falando sobre um podcast inteiro sobre adolescente, né? A gente tem um ministério específico aqui na igreja, os adolescentes se encontram. Mas por que que a gente vai segmentar por essa idade? Por que pegar dos 12 aos 18 anos? O que que tem tão de especial nos adolescentes? Por que que a gente não joga lá junto com todo mundo? Pergunta polêmica aqui agora. Por que que a gente tem esse foco maior nessa faixa etária aqui? Por que que vocês, aí depois pode começar o Ricardo, abre para todo mundo. Por que que vocês gostam de trabalhar com essa galera? Cara, estatisticamente, né, a gente sabe que quando na adolescência existe uma experiência com Deus, né, ou seja, a permanência, ela é muito forte, né, então você pegar todas as linhas aí de estudo, várias pessoas já falaram sobre isso.
Mas na minha visão, e isso eu tenho utilizado até para poder falar com pessoas de outras igrejas que às vezes têm ministério juntos, de mocidade, com adolescente, e eu sou um defensor, né, da separação dos ministérios. Porque o adolescente, ele está numa época, né, de descoberta como pessoa, né, de querer se reafirmar, de querer se posicionar, né? E se ele não tiver esse espaço para isso acontecer dentro da igreja, ele vai buscar esse espaço em outro lugar. Ele quer ter as experiências dele para poder descobrir quem ele é. Hum. Quando a gente pega a Bíblia, né, e os ensinamentos de Jesus, Jesus nunca desperdiçou, né, aquilo que você trazia inato e as suas experiências, né? E hoje, se a gente tivesse, tem muitas igrejas que têm um ministério da juventude. Aqui é muito bacana porque muitas igrejas devem estar olhando isso, né, que tem adolescentes e jovens juntos. Só que aí acaba que o que acontece, né? Quem está à frente, né? Você tem uma dificuldade maior de gerar liderança. Na igreja presbiteriana, por exemplo, você pega a mocidade, né? Vai de 18, né? 19 Até até infinito. 35, né? Na Na teoria, teoria, né? né? Às vezes estica um pouco mais, né? E aí, quando você pega esse contexto, quem está tocando são os caras mais velhos, os caras mais experientes. Quem vai pregar são os caras mais velhos, mais experientes. Qualquer coisa que vai acontecer é a galera, né, que já está num outro patamar. E aí você tem um vácuo na igreja, você tem um vácuo de identidade pessoal, né? Você tem, né, uma galera não sendo utilizada, né, ou se sentindo incapaz de fazer para Cristo, e isso ecoa em todos os sentidos, inclusive na pregação do evangelho para cada geração. Porque se o cara, psicologicamente, ele entende que ele não tem condição, né, de estar participando na igreja, pô, ele vai ser muito mais forte na pressão do colégio, na pressão da faculdade, do curso, do futebol, ele achar que também ele não tem essa condição, né? Então, a minha defesa está sempre em torno da necessidade, da característica daquela faixa etária, daquela idade, né? E muito mais na linha também da pessoa conseguir, né, se sentir produtiva e atuante na obra do Senhor. Fechou. E aí, lindona? Por que os adolescentes? Por que é tão importante essa faixa etária? É como o Ricardinho falou, né? É, é a fase que eles estão construindo ali, tem muito ainda, eles não entendem muito a sua identidade, muitos cresceram às vezes na igreja, mas tem aquele conflito, né? Essa é a fase de muitas emoções e, e tem essas particularidades, né? Então, assim, que nem aqui na UPA tem o esporte, tem o vôlei, né? Ali no momento pós-culto, o pebolim, eles também precisam disso, eles gostam de, né, se divertir, enfim. É, E porque nós trabalhamos com adolescentes, porque Deus que quis, Deus que chamou, eu acho que se fosse depender da nossa capacidade, eu acho que a gente não estaria em nada, assim, acho que Deus, ele é misericordioso e ele que nos capacita. Deus também usa as nossas experiências, né, como o Ricardinho falou. Eu tenho muito fresco na minha memória ainda o que foi a minha adolescência, quais foram as minhas crises. E tudo aquilo que eu passei, eu vejo que hoje, pela graça de Deus, eu consigo ajudar as meninas e conversar, entender elas, né? Eu não chego já ali brigando. Nossa, como aconteceu isso? Por que que você passou por isso? Não, porque é algo que eu tenho muito fresquinho ainda na minha cabeça. Então, é graça de Deus mesmo. Uhum. E o que eu acho muito legal é que, assim, né? Você parar pra pensar, eu sempre falo isso, né? Dos 30, sei lá, o pessoal com 30 anos. Se você perguntar pra ela o que ela fez dos 26 até os 28, se ela não tiver casado, né? Trocar de emprego, ou acontecer alguma tragédia na casa dela, ela não vai lembrar, vai ser uma vida. Agora, se você perguntar, dos seus 15 aos 16 anos, onde que você tava? Eu era amigo do fulano, do ciclano, do não sei. Sim, é uma fase que marca muito a nossa vida, né? Porque você tem muitas vivências, você tem, né, momentos muito legais, ou ruins também, que podem marcar a sua adolescência, né? Mas é algo que tá sempre fresco, assim, se você perguntar, e se o senhor perguntar pra alguém de 50 anos, dos 50 até os 52, mesma coisa, se não tiver tido algo muito espetacular, você não vai lembrar quem eram as suas amizades naquela época, o que aconteceu, a tal viagem que você fez. Se perguntar pros acampamentos, eu lembro acampamento, vocês também, né? Tal acampamento, fulano, sei lá, jogou a colchão na água, e aí o outro passou pasta. Então é algo que fica muito, né, marca muito a nossa vida.
E aí, nesse sentido, Nicolas, agora a sua resposta, né? Por que trabalhar, por que essa faixa etária, né? E se realmente para você marca esse momento da vida, né? A gente consegue, na minha cabeça, acho que, não sei se sou só eu, mas a maioria das pessoas, se você perguntar o que aconteceu na adolescência, a pessoa vai saber pelo menos uma boa parte, a memória funciona até lá. Eu acho extremamente importante a gente conseguir separar faixas etárias. Pega a mocidade, por exemplo. Ano passado eu estava na diretoria e um grande desafio que a gente tinha era como é que a gente pega uma pessoa que está lá entre os 28 a 35, que é uma pessoa que já está trabalhando, que está fazendo, um mestrado, um curso de especialização, Um filho, tá? filho, casamento, e como é que você vai mesclar essa pessoa junto com alguém que acabou de chegar na faculdade ou está num cursinho pré-vestibular e você fala, mano, são experiências de vida muito diferentes e a grande dificuldade era como é que a gente mescla essas pessoas juntas. Então imagina você fazer isso com um moleque que acabou de começar a puberdade, que tá lá no ensino fundamental 2, que não sabe nada sobre a vida, era uma criança até ontem, e do nada tem que conviver uma pessoa de 35 que já tá lá com barba, 2 filhos e falando, não, tem que pagar as contas de casa. Acho extremamente importante você conseguir separar para também ver a vivência. Porque você passa por experiência, você olha para as pessoas à sua volta e você fala, mano, eu tô em um círculo em que as pessoas passam pela mesma coisa que eu tô passando. Então, eu não tô sozinho. Eu vejo pessoas que lidaram com o que eu tive que lidar e superaram problemas, superaram desafios, cresceram, amadureceram. E eu também tenho essa capacidade porque eu tô junto com essa pessoa, eu tô nesse mesmo núcleo. Responder as perguntas que eles estão fazendo, né? Às Uhum. vezes, responder o que ninguém tá perguntando é fácil, né? E também a questão de responsabilidade, de liderança, né? O pastor Eval tem a frase, crente que não trabalha, dá trabalho. Então, colocar o pessoal pra trabalhar, colocar o pessoal pra ter responsabilidade. Cara, eu lembro, se eu puxar todo o background que eu tenho hoje de responsabilidade, cuidado com dinheiro, liderança, começou na UPA, começou lá com meus 15, 16 anos montando acampamento. E a gente acabou de voltar do acampamento da UPA e ver esses garotos de 16, 17 organizando acampamento naquele nível, de última hora que a gente teve que montar em menos de 2 meses. E ter um trabalho maravilhoso com a bênção de Deus é algo que inspira bastante. Eu acho que o que me identifica muito com os adolescentes é porque a minha conversão foi na adolescência, né? E vários momentos em que eu tive passos de fé muito grandes foram durante minha adolescência, foram durante esses anos. E eu vi um chamado de Deus para estar acompanhando eles, para estar crescendo junto deles. E eu tenho amadurecido cada vez mais acompanhando eles agora. Acho que se você olhar o Nicolas de 2020 com o Nicolas agora de 2023, você fala, mano, amadureceu muito por ter agora uma responsabilidade de caminhar junto com esses jovens, de estar abraçando eles e caminhando junto com a criação deles. Boa. Muito bom. Teve uma conferência aqui que o pastor Elder, ele falou uma frase que também me incomodou muito, né? No bom sentido. Que ele falou que a igreja está sempre a uma geração de acabar com a igreja, né? Então a gente pode ter uma mocidade maravilhosa, mas se a UPA não tiver firme, vai trocar essa geração, acabou a igreja. Pode ter uma mocidade, uma UPA maravilhosa, as crianças não estão bem. Então, nesse sentido, assim, que ele tem que estar preocupado com todas as gerações. Está sempre uma geração de acabar com a igreja, pode estar tudo certo, mas se a geração que estiver vindo não tiver, né, firmada, a gente pode acabar com todo o trabalho que foi desenvolvido, aquilo que Deus está fazendo. E aí, nesse sentido, começaram a falar já um pouquinho sobre a parte de liderança. Eu queria saber, então, qual que é Ricardinho, qual que é a visão, né, que você tem em relação à formação de liderança dos adolescentes, né? Muitas vezes a gente vê ou até pensa assim, não vou deixar isso aqui na mão do adolescente porque não vai dar certo, ele vai fazer alguma besteira, não vou dar essa responsabilidade para ele porque ele ainda não está pronto. E como é que você entende essa parte da formação de liderança, dessa responsabilidade no trabalho com os adolescentes? Cara, eu entendo muito na linha, né, do que a Bíblia me ensina, né? Então, quando a gente pega a mulher samaritana, ela tinha uma vida toda errada, e aí ela teve um encontro com Jesus, e após aquele encontro ali, né, aconteceu o quê? Né? Ela, samaritana, né, era uma mulher, né, então tinha alguns bloqueios por ser mulher, né, bloqueios sociais. Ela não olhou para isso, né, ela viu que tinha encontrado com Jesus e era algo diferente, que tinha mudado a história dela. Ela foi para a cidade para poder chamar aqueles que certamente, né, tinham alguma oposição a ela para poder apresentar Jesus. Eh, ou seja, a mulher não precisou passar sobre nenhuma classe específica para poder começar a falar de Jesus. A mulher não precisou, pô, a primeiro dar um exemplo para a sociedade, ter uma vida diferente, etc, porque o poder Faz o não estava curso. nela, o poder estava nele, né, naquele que ela tinha encontrado.
né? Então, ou seja, eu entendo que adolescente a gente precisa, é muita energia, né? E a gente precisa potencializar essa energia para o reino, né? Então, por isso que, tipo, que o adolescente chegou na UPA, né? A gente começa a caminhar com ele, tenta, hoje a gente tem em torno de 100 adolescentes fazendo discipulado, não é um número não relevante, né? Ou seja, às vezes é maior que muitas congregações, né? A gente tem, ou seja, estimulado esses adolescentes a pregar o evangelho para os amigos, né? A se posicionar como cristão na sociedade, né? E a se esforçar para poder imitar a Cristo, viver uma vida digna daqueles que têm um carimbo de serem de Jesus. A gente sabe que isso não é trivial, né? No sentido assim, que pô, nós somos pecadores, eles erram, né? Nós erramos, mas que o importante é amar a Cristo e caminhar com Cristo, né? E eu tenho visto assim a evolução desses meninos, né? Vocês também, né? Ou Isso é seja, muito legal. Acho que é as os partes mais meninos legais do trabalho crentes do adolescente. demais, né? Tipo, pô, mais crente, muito mais crente que eu, compromissados, envolvidos, né? Pô, os meninos lutando para poder pregar o evangelho na escola, né? Para os amigos, levar amigos não crentes no acampamento, né? Fazer diferença na vida de pessoas, né? E a gente começa a ver pessoas se chegando, né? Pessoas pô, que antes não acreditava e vem por causa do amigo, e aí, tipo, a palavra toca ali no coração, o Espírito Santo começa a fazer a obra e hoje as pessoas já envolvidas, e isso não tem preço, né? Então, de quando a gente vê, igual que a gente viu os últimos movimentos que aconteceram aí no acampamento, e o que acontece aos sábados, né? Não que não aconteça na escola dominical, nos cultos, mas acaba que nos sábados a gente consegue tangibilizar melhor, né? Quando tem um apelo e eles levantam a mão, quando eles vão à frente e a gente começa a ver mudança de vida e às vezes vem através de ser um amigo, às vezes vem através de ser tipo namorado de alguém ou namorada que aí traz pra UPA e aí tipo e começa a andar com Cristo e tem uma mudança de vida, né? E a gente vê pô, eles querendo se batizar, né? Ou seja, querendo professar a sua fé, isso não tem preço. E botar eles pra trabalhar é muita energia, né? Hoje na UPA a gente tem 4 bandas, né? Ou seja, atuantes, né? Tocando. A gente estimula eles a aprender, né? Ou seja, a entregar seus talentos para Cristo, teatro, né? E um monte de coisa aí para poder a gente fazer cada vez mais, né? Boa. Aí, nesse caminho também, algo que sempre volta é, então legal, para trabalhar com adolescente, que estratégia que eu posso utilizar para falar com o adolescente? Porque adolescente é um bicho complicado, então eu ponho uma roupa de palhaço, entro lá, faço graça. Eu não, eu faço ponho um videogame lá, né? Tô jogando ideias absurdas que a gente escuta. Então, qual que é o segredo, então, para conseguir atrair a atenção dos adolescentes, para que eles consigam, né, tá aqui todo fim de semana? Qual que é o grande segredo para essa comunicação com os adolescentes? Quer começar, Dona? Ah, ou, ou joga a bucha pro Ricardo, depois vocês comentam. joga a bucha pro Ricardo. Vamos lá. O que que o adolescente leva em conta para te escutar, assim? Por que que o adolescente para escutar alguém? Vamos lá. Vou falar duas coisas, tá? Vou começar para não descaracterizar a outra parte que você perguntou, que eu acho também que ela é importante. Então, tipo, você fazer coisas, né, que está atrelado à cultura, né, e à vivência do adolescente, desde que não seja contrário àquilo que a Bíblia diz, eu acho que a gente Hum, precisa utilizar, né? Então, tipo, hoje aqui em Pinheiros a gente utiliza de uma casa da igreja tem lá ping-pong, pembolim, ou tem uma área bacana onde eles ficam jogando vôlei, né? A gente tenta, de alguma forma, trazer músicas contemporâneas, trazer eles para alguma coisa onde eles vão se sentir, né, envolvidos com aquele processo, né? Então, acho que isso é super importante. Toda a programação tem o pirulito lá, Sete Belo, né? Certamente quando eles pegam o pirulito Sete Belo em outro lugar, eles lembram da UPA, eles lembram, então tem algumas coisas para poder fazer recall, né? Eu acho que a gente tem que utilizar a internet, a gente tem que utilizar a comunicação, a gente tem que utilizar tudo aquilo que é lícito, esportes, etc., para poder atrair, para poder ser um ambiente gostoso, né? E ser um ambiente favorável, né? Junto com Jesus. Jesus fazia isso, né?
quando ele foi pregar o evangelho lá, ele pegou o barco de Pedro, porque certamente o som ia chegar melhor, ou seja, ia ter uma, uma expansão maior daquilo que ele estava falando, né? Então, tipo, ele não foi lá pro mosteiro para poder atrair as pessoas a ele, ele foi atrás das pessoas, né? Agora, a minha experiência, né, que a conexão com o adolescente, ela vai vir através de duas coisas, através do amor e através da coerência. Teve no ano passado, acho que eu já falei isso com vocês, né? Ia ter essa reunião do conselho, etc. Eu falei, putz, eu acho que, não porque eu não amo os adolescentes, ou porque eu não estava afim de ficar, eu falei, pô, eu acho que cada vez mais a minha conectividade está ficando pior, né? Então, tipo, são as gírias que eu não sei mais as que estão rolando, né? A distância vai ficando muito grande, né? E eu falei, pô, será que ainda sou eu, né? E aí eu comecei a orar, jejuar, pedir um Senhor para poder falar comigo. Falar para o Senhor, ó, se for que não só o conselho, né, ele indique, mas também que aquilo testifica com muita força no meu coração. E eu fiquei vários dias, né, com essa crise, tentando buscar isso de Deus. Até que um dia o Espírito Santo falou com muita clareza assim, no meu coração, falou assim, ó, a linguagem que o adolescente entende não é a verbal, a linguagem que o adolescente entende é a linguagem do amor. Então, enquanto você estiver disposto a amar a eles e entregar a vida por eles, né, para eles amarem a Cristo, para eles conhecerem a Cristo e eles visualizarem que você está gastando a vida em prol deles, né, a linguagem vai ser conectada, né? E a outra coisa é coerência. Não adianta você ir lá falar uma coisa e vivenciar outra. Você falar que ele é prioridade, você botar o adolescente no último ponto da sua lista. Não adianta você falar, pô, que tá com ele, e aí, tipo, você vai lá, abraça, não sei o quê, faz uma algazarra, mas na hora que o cara precisa, você não tá junto. Ou você não tem a perspicácia de olhar quando alguém não tá muito bem para poder ir lá e ligar para esse cara e falar, pô, posso orar por você? O que que tá acontecendo? Eu tô contigo. Às vezes ele não vai querer nem se abrir, mas ele precisa entender que você tá atento a ele, né? E que você tá disposto a de fato caminhar com ele, né? E que você tá disposto a de fato a ajudá-lo quando ele precisa, e que você tá atento às coisas que estão acontecendo na vida dele, né? Então, as duas coisas que eu deixaria aí para quem tá caminhando com adolescente, em cima da minha experiência, da minha vivência, é coerência e amor. Acho que essas duas coisas não podem faltar. Perfeito. Eu acho isso maravilhoso porque eu experimentei isso recentemente na viagem para Paraíba. A gente fez uma viagem missionária, a gente pegou 2 dias de ônibus, foi para lá. Chegamos numa cidade totalmente estranha, que a gente não conhecia ninguém. E muita coisa que martelava na minha cabeça antes era, pô, eu tô trabalhando com a UPA, eu vejo que os adolescentes gostam de mim, que eles gostam de caminhar comigo, mas é porque boa parte deles eu conheci desde que nasceu. Já peguei os filhos do Ricardo no colo, já conheci várias crianças lá, já vi, cuidei na UCP. Aí eu falei, será que tem sido um chamado de Deus pra estar cuidando de adolescentes? Será que eu tenho usado as estratégias certas que Deus colocou? E chegando lá, a gente conheceu um grupo de adolescentes, 7 pessoas, e o nível da receptividade que eles tiveram comigo e com mais 2 pessoas foi algo assim inexplicável, porque são pessoas que têm uma vivência lá completamente diferente, falam umas gírias que eu não entendia nada, tive que andar com um dicionário para entender o que eles falavam, que são pessoas que eu não conhecia, conheci naquele dia, mas pessoas que receberam um amor tão grande e um carinho tão forte que a gente caminha junto até hoje. São pessoas que têm um grupo de WhatsApp, que mandam mensagem para mim, que me ligam, gente que se converteu em março e tava lá passando o dia inteiro com a gente, das 7 da manhã até 1 hora da manhã, pregando evangelho em estrada de terra, piso batido, sol batendo nas costas. Não era nada atrativo para adolescente, não era nada divertido, era simplesmente você estar andando e pregando evangelho. Eles estavam juntos, estavam querendo estar participando com a gente e também ver como que é maravilhoso o que Deus tem feito através, quando a gente se deixa ser usado através do amor dele. Porque é simplesmente isso que faz com que você gere essa conectividade. Porque Ricardinho falou que a idade tá batendo, mas pra mim também, eu olho pra algumas coisas que eles fazem e falo, mano, eu não entendo nada disso. Sabe de nada, né? Ah, não sei de nada. Inocente, idade batendo. Não, o Pedro sabe que já tem umas gírias aí que já Sim. Ah, não mas você pega. ainda tá bem. Estamos jogando uma camisa aqui com colarzinho de fone, né? Um belo bíceps, tá aparecendo. E aí, Lindana? Eu tenho um pensamento um pouco estranho,
que quando eu era criança, eu lembro da passagem da minha infância, quando eu fui virar pré-adolescente, eu me lembro disso. Eu lembro que quando eu era criança, eu olhava assim para os objetos e a minha imaginação ia longe, então eu pegava ali fita e era uma casa, enfim. Quando eu fui pra pré-adolescência, eu aquilo não fazia mais sentido. Eu olhava para um objeto, ele era só um objeto. E eu lembro dessa passagem. Mas quando eu era pré-adolescente, indo pra adolescência, eu ainda compreendia as crianças, né? Quando eu entrei na adolescência, eu passei por aquela intensidade, por várias questões, saí disso, agora eu tô adulta, mas às vezes eu olho pro adolescente e falo, não acredito que ele tá passando por isso, mas é tão simples. Mas aí eu olho e falo, não, pera, eu já passei por isso. Então, trabalhar com adolescente é você olhar para ele entender a fase que ele tá, porque todos nós já passamos por fases e processos e Deus nos ensinou em cada uma delas. Então a infância foi vivida, a adolescência foi vivida, a nossa fase adulta. Então entender que ele ainda vai compreender muitas coisas, então ter essa paciência. E eu acho que nunca se adaptar no sentido de, vou falar uma gíria lá que ele sabe, que eu vou ficar por dentro. Não, não isso, porque eles acham estranho, né? Às vezes eu até brinco com as meninas, eu falo, gente, quem pode me mandar figurinhas modernas, porque eu não tenho, não sei utilizar isso. Elas mandam, enfim. Mas eu acho que, primeiro, é a compreensão que a gente tem com eles. Segundo, é deixar com que eles fiquem confortáveis com a gente, no sentido de falar mesmo dos seus pecados, da sua vida, sabe? Sair do Tipo, pedestal, né? isso do pedestal também. E mostrar que a gente também erra, que a gente é falho. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma menina e contei uma experiência, ela falou: Nossa, mas você viveu por isso? Então todo mundo passa por isso? Enfim, aí ela entendeu que ela não era a única, porque ali no mundo da adolescência aquilo é só dela, só ela passou por isso, só ela sofreu, enfim. Então descer desse pedestal, né, é olhar com misericórdia, é acompanhar mesmo, andar com amor, coerência, mostrando também a luz da palavra. Então às vezes eles vão contar coisas que são pecados que eles caíram, enfim, a gente vai mostrar ali na palavra, sabe? Mas caminhar junto, a gente não vai deixar eles soltos, né? Então, acho que é isso que eles gostam muito dessa parceria, por isso que eles se aproximam e eles falam com a gente, eles confiam, né? E é esse processo, né? Então você vai pouquinho, Sim. pouquinho, juntando, ganhando a confiança, né? Aham. E eu acho adolescente um bicho muito safo, assim, pra saber quem que tá lá de verdade e quem não tá. Eu trabalho dia a dia com adolescente, né? Então, assim, você consegue ver que às vezes até aquela pessoa que é mais ranzinza, mas que ama os adolescentes, eles gostam. E aquela pessoa que às vezes pode ser, nossa, essa pessoa é muito divertida e tal, mas você vê que não é só oba-oba, eles não vão, né? A longo prazo não se sustenta isso. Então, eu acho que o adolescente é um bicho muito rápido pra perceber assim, cara, você tá aqui comigo de verdade ou você tá aqui só pelo oba-oba, né? E quando ele realmente pega é aqueles dois pontos, né? Se ele não foi com a sua cara, é difícil, vai ter que trabalhar bastante. Vai ser difícil. Mas agora também, se o adolescente foi com a sua cara, ele tá vendo essa verdade em você, você também vai, tudo que você quiser com ele, assim, você vai conseguir, né? Você vai conseguir essa abertura, se você precisar também, você vai conseguir. Então, eu acho muito legal que tem esses pontos, assim, a partir do momento que você ganha, que ele entende, assim, não, realmente, essa pessoa aqui tá comigo. E aí ela abre, assim, pra, pô, então eu preciso de ajuda nisso, nisso, nisso. Se precisar de alguma ajuda, de algum favor, ele vai estar lá também pra estar junto. Então, acho que isso é uma das coisas também muito bonitas do trabalho. E só para não falar em coisa boa, quais são os grandes desafios, então, né? Caminhando aqui um pouco para nossa reta quase final, quais são os grandes desafios dessa geração? E aí, quem começa? Você, Lindana, você que é, né? Qual que é o grande desafio das meninas dessa geração aqui da Desafios. adolescente? Eu acho que as meninas são mais carentes, né? Elas querem essa atenção. Então, hoje a gente tem muitas redes sociais, a gente tem a sensualidade, a gente quer mostrar o corpo. E aí elas entregam tudo aquilo que elas querem em troca de uma atenção, por exemplo, né? E às vezes, em algum processo, elas não conseguem enxergar que Jesus é suficiente, né? E em meio a tudo isso também, uma coisa que eu pensei um pouquinho agora antes, é que a obra ela é feita mesmo por Deus. Deus que vai fazer completar a obra. A gente tá lançando às vezes sementes ali, né? E elas, no tempo certo, elas vão aprender, crescer, amadurecer, enfim. É... Mas eu acho que o maior desafio é isso, da carência, da identidade, das informações. Então, a gente tem acesso a tudo, né? Então, é Instagram, TikTok, WhatsApp, é tudo muito rápido, assim, né? Então, a gente tem mais problemas emocionais, de comparação, enfim. Então, acho que trabalhar com elas muito forte é essa questão. Jesus é a nossa identidade, né? Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. Há um propósito em todas as coisas. Então, acho que isso é muito difícil, é um desafio mesmo, sabe?
a questão do namoro, todas querem namorar muito cedo, elas não compreendem muitas vezes, né? Por que que eu não posso namorar agora? Eu tenho 13 anos. Aí a gente tem que ir trabalhando. Creio que esses são os maiores desafios, assim, da carência mesmo, das emoções. Boa. Nicolas, e os meninos que você acompanha, qual que você, o que que você percebe que são os maiores desafios? Eu vejo muito a questão da identidade e da autoafirmação. Porque a gente tem vivido cada vez mais uma sociedade que diz que a sua identidade é os seus impulsos sexuais, é como que você se identifica sexualmente, se você é bi, se você é hétero, homossexual. A gente tem cada vez mais pautado é, as pessoas a se identificarem através dos desejos que elas têm. E você vê muitos adolescentes que têm entrado nisso e falando, mano, mas eu não sei o que que eu sou, não sei como é que eu me identifico a partir desse ponto de vista. Porque a sociedade fala, não, você tem que explorar o mundo, você tem que viver as coisas pra você conseguir se identificar. E eles falam, mano, se eu não me identifico, se eu não consigo encontrar quem eu sou, como é que eu vou viver? Então elas começam a explorar essa questão da sexualidade, começam a querer explorar é, modos de viver diferentes da palavra, começam a se envolver em relacionamentos homossexuais, começam a ter desejos, ou até mesmo o outro lado extremo, que é você ver o cara que ele precisa se autoafirmar como aquele homem que pega todas as meninas, que é o garanhão, que é o conquistador, porque a gente tem pautado muito a identidade na sexualidade. A gente não tem visto a nossa identidade como você precisa refletir a imagem de Cristo cada vez mais. Então, vejo isso como um grande desafio. E também a questão da ansiedade e do pânico. Cada vez mais a gente tem uma pressão maior. Cada vez mais cedo você vê pressão com estudos, pressão com faculdade que vai chegando, com as afirmações da sociedade, as responsabilidades que vão chegando e a gente não tem sabido lidar em como aconselhar esse adolescente, aconselhar esse jovem a enfrentar os desafios da vida de uma forma responsável à luz das escrituras, e isso tem acabado atormentando eles psicologicamente. Então acho que é um desafio muito grande também você olhar e falar, eu preciso desenvolver esse adolescente para se tornar um homem, uma mulher conforme as escrituras, mas também respeitar os processos que ele tem passado, respeitar os passos, entender que às vezes precisa de momentos de descanso, de momentos para poder refletir sobre a vida e não ficar aquela pressão 100% para falar as expectativas que ele tem, não de quem que ele é agora, mas de quem que ele vai se tornar. E aí, mestrão? Cara, eu concordo com tudo aqui que a Débora falou, que o Nicolas falou. Pessoalmente, eu vejo também como um grande desafio a questão da descartabilidade, né, e a disciplina, né? Porque, tipo, hoje isso acontece até com a gente, né? Pô, é o mundo do Instagram, das coisas fluidas, etc. Se alguma coisa não tá bacana pra você, você já pega e já passa o dedo, né? E vai pro próximo, né? E, e a vida cristã, né? Ela não é nesse formato, né? Então talvez há 4 gerações atrás, 3 gerações atrás, 2 gerações atrás, ah, tipo, o cara tava lá no interior, né? Pô, o dia demorava a passar, né? Tinha um cotidiano diferente, o adolescente tinha suas atividades, até depois, ou ia ler um livro, ou ia ficar sem fazer nada, né? E era mais difícil descartar algumas coisas. Hoje é muito mais fácil, tem muita coisa para poder fazer e muita superficialidade, né? E aí, esse descarte, ele serve também para as coisas de Deus, né? Então, tipo, porque isso passa a ser algo cultural, né? Então ele começa a descartar textos que não fazem muito bem pro coração dele, né? Então, tipo, ele começa de alguma forma a buscar na Bíblia coisas que funcionem, aquilo que de alguma forma não funciona para aquele momento, ou vai repreender, etc. Pô, deixa eu ler o outro capítulo, né? Então, por isso que aqui a gente tem buscado ter uma disciplina muito grande de não abrir mão da palavra de Deus, não abrir mão da escola bíblica dominical, né, de mostrar para eles a importância disso, de passar por textos, né, que vão ser bacanas, né, por todas as promessas que a Bíblia tem para nós, mas por todos os deveres também que a Bíblia nos coloca, né, e pelo ensinamento de Paulo, né, para poder a gente ser imitador de Cristo como ele é imitador de Cristo, né? Porque muitas vezes o texto ali parece, sede meus imitadores, parece que é para poder imitar Paulo, mas não é. O Paulo está mandando imitar a atitude de Paulo, né? Ele está falando, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, pô, faça como eu faço, imite a Cristo, que é o que o texto quer dizer. Então, tipo, e hoje é muito fácil, né? Você ter seguidores e ser seguidos. Então você começa a seguir homens que muitas vezes
Pô, tem um evangelho ralo, um evangelho onde vai dizer aquilo que você quer ouvir, e o evangelho que não tem pega a sua cruz e siga-me, tá? Que é do dia a dia, da devocional, da leitura bíblica, da oração, né? Pô, de um ajudar o outro através do discipulado, né? De não abrir mão de coisas importantes. Então, tipo, eu vejo a descartabilidade, né? Ou seja, como um problema, e a disciplina também, né? Porque cada vez você vê os adolescentes menos disciplinados, né? Eles têm um monte de coisa para poder fazer, né? Mas tem pouca disciplina com relação a eles começam e não conseguem, né, ir até o fim. E isso a gente tá nos transformando adultos também assim, né? Você vê que hoje o tempo no mercado de trabalho é muito menor, a troca de empresa é muito maior, você sempre está querendo algo novo, você sempre está querendo algo diferente, e a vida com Cristo é uma vida que a nossa diferença vai estar na eternidade, é do dia a dia aqui, né? Muitas vezes passando perrengue por causa dele, passando perrengue com ele, também tendo experiências sensacionais com ele, vendo milagres acontecer diariamente, mas não tem algo novo, né, holidiano, né, todo dia, né? Ler a Bíblia, orar, se relacionar com ele, fazer diferença na vida do próximo, né, gastar a vida pregando o evangelho, sabendo que isso é a coisa mais importante. Então, esses são os meus dois maiores desafios, é como que eu mostro para ele, né, que o evangelho não é descartável, né, e o evangelho não tem nada ali para poder descartar, que o que era da época de Moisés continua sendo hoje, né, que essas histórias aí que estão querendo mexer na Bíblia, né, alterar aquilo que a Bíblia diz, etc., isso pô, não existe, né? Ou seja, o que existe é aquilo que o Espírito Santo, né, que é imutável, né, ou seja, deixou ali para nós, né, e como que a gente coloca uma agenda de disciplina para ele fazer discipulado, para ele poder ler a palavra, para ele poder orar, né, para ele poder jejuar, coisas que são às vezes até tão distantes da gente que a gente acha que não precisa mais, né, mas para poder voltar para o evangelho da simplicidade e do evangelho, né, do cotidiano, do dia a dia, né? Da mesma forma que a gente escova os dentes, a gente almoça, janta, etc., trazer isso para a agenda deles. Aquela famosa frase, né? A fé é pela razão. Fé pela razão. Muito bom, gente. Agora, caminhando para o nosso fim, né? Adolescente é sempre tudo mais, né? Acho que o grande desafio é esse, né? A parte boa é muito boa, a parte ruim, quando cai, cai muito também. Então você tem esse, é sempre um pouquinho mais. E hoje ainda mais com, é claro, batidão, né? Ah, tecnologia. Mas é isso, né? Antes eu lembro quando eu era adolescente, a Débora falou, me comparava com os caras da minha sala. Hoje o cara se compara com o Brasil inteiro. Com o mundo, né? Com o O mundo. cara. Antes, né, o problema era o pessoal que tava junto, assim. Ah, sei lá, o pessoal gosta da menininha que tá na sala, no bairro. Agora, tem gente do mundo inteiro conversando. Roupa, né? É, Você queria ter a roupa do cara que era próximo ali, que estava na mesma sociedade, ou seja, que o uhum, nível social, financeiro deveria ser parecido. Agora o cara quer, sim. pô, só o tênis do Michael Jordan, né? Mas é isso, né? O problema era do namoro com a pessoa que tava perto. Não, agora você não faz ideia de quem que o adolescente está conversando. Então, acho que essa geração tem esse ponto específico. E como somos podcast da mocidade, nós já temos muitos jovens que trabalham com a UPA, né? Tem 3 aqui mais outros que a gente consegue citar aqui. Queria que a gente deixasse para finalizar, primeiro, né, uma história que vocês lembram, que vocês gostariam de contar sobre esse trabalho com a UPA, né, que Deus, né, tem falado muito ao coração de vocês, e também esse apelo para entender, será que os jovens então são importantes? Eles podem trabalhar com os adolescentes? Como é que alguém que é um jovem na igreja escutou o podcast, não, acho que legal, acho que quero começar a trabalhar com a UPA. Por onde que essa pessoa começa? É, se tem alguma coisa específica. E quem quiser começar a falar, vamos começar aqui do Nicolas. Aí depois vai pra Débora e o mestrão encerra. Uma experiência marcante com os adolescentes. Cara, eu acho que a mais recente foi nessa quinta-feira, que eu cheguei em casa umas 8 horas da noite. Eu marco discipulado sempre às 8 com os meninos. Eu cheguei em casa 8h05, falei pra eles, ó, vou atrasar um pouco. Cheguei, só deu tempo de comer, de ligar o computador, dar uma revisada naquilo que eu escrevi, conversar com eles. E eu falei, mano, passei o dia inteiro fora, tive reunião, tive aula, tive que resolver um monte de coisa. O cansaço bateu. Não sei se eu vou aguentar e ver
como eles estavam abertos a conversar sobre a palavra, conversar sobre masculinidade, conversar sobre feminilidade, que é o tema que a gente está discutindo agora, e ver como eles têm o desejo de aprender cada vez mais, como eles têm essa vontade, esse apelo de querer estar mais próximo de Jesus, estar mais parecido com Cristo. Foi algo que mexeu comigo nessa semana, de falar, mano, o cansaço bate, é difícil, você tem que conciliar muitas coisas, só que vale muito a pena. E também de ver como que eles são muito abertos. Eu tenho algumas experiências de estar conversando com adolescente, eles me ligarem meia-noite, 1 da manhã, para querer conversar, porque tá passando por problema e não vê mais uma solução, de marcar de tomar café e falar, mano, eu preciso só estar aqui para poder chorar, para poder conversar. Eu lembro muito porque eu tive muito dessa fase com o Ricardinho, de ligar para ele, de marcar de conversar e simplesmente ele só me ouvir, eu ficar chorando por horas na frente dele e falar, vamos então caminhar junto para poder ser mais parecido com Cristo, vamos enfrentar suas dificuldades, enfrentar seus problemas, pra gente poder crescer espiritualmente. Então, poder ser hoje alguém que é usado por Deus, assim como eu tive alguém que foi usado por Deus nesse momento, foi uma experiência incrível. É cansativo, é puxado, por exemplo, a gente tá aqui agora fazendo podcast, depois tem programação, aí depois tem programação da mocidade. Sai de casa na hora do almoço, volta meia-noite. É cansativo. No dia seguinte, igreja, EBD, tudo. Exige muito, principalmente, que a vida continue. Você ainda tem suas responsabilidades, como faculdade, trabalho, família, amigos. Então, é puxado demais, só que é muito gratificante ver como Deus tem usado pessoas para que você veja uma nova geração que você não quer que seja descartada pelo Senhor, mas que você quer que eles sejam cada vez mais crentes. E olhar para eles e falar: eu tenho visto como você é muito mais crente do que eu sou hoje, eu quero Uhum. cada vez mais que você cresça espiritualmente, mesmo com a minha incapacidade de poder te acompanhar. Eu não me vejo a pessoa mais capaz do mundo, eu não me vejo a pessoa mais apta para estar com adolescentes, mas eu tenho a certeza de que é Deus quem usa através do Espírito Santo. Então, é isso que me faz caminhar cada dia mais com eles. Muito bom. E lindona. Sim. Bom, vou contar rapidinho. A UPA, ela é muito marcante porque eu era de uma outra igreja e eu era assim, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão sempre juntos o tempo todo. Mas meu irmão começou a vir para Pinheiros e de domingo nós íamos para outra igreja, meu irmão vinha para cá e a gente ficava triste, né, dessa separação. O irmão dela é o pastor Samuel aqui da igreja. Flávio Nóbrega. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a vir aqui, meus pais começaram a gostar muito, e eu falava, não, não vou mudar de igreja, eu cresci na outra igreja, minhas amigas estão lá, tá todo mundo lá, só que ao mesmo tempo as coisas também estavam mudando, então minhas amigas também estavam indo para outros lugares, e eu falando, Deus, agora eu não tenho mais irmão, os meus pais estão vindo para Pinheiros, mas eu vou seguir Não aqui, eu vou sabia o continuar. que Deus tinha para você aqui. Aí, ó. Mas o Ricardinho, um dia você me chamou no final do culto e falou, ó, tem um convite, você quer ir lá ajudar no acampamento, enfim. Aí eu pensei, nossa, ajudar no acampamento. Só que ao mesmo tempo eu pensei, vou pra esse acampamento, só que eu também não conheço ninguém, porque a minha galera tava ficando pra trás, né? E eu fui sem conhecer ninguém, fui, né, orando, e o Ricardinho, né, sem saber, foi uma resposta de oração. Nesse acampamento que eu fui, eu conheci melhor o Pedro. Ah, olha isso, hein? Foi no Tadinho. Juvim, inclusive, onde a gente voltou agora nesse final de semana. E aí Deus foi confirmando tudo, trazendo paz. Nós ficamos aqui em Pinheiros e não teve um acampamento ou nenhum discipulado, momento com a UPA que Deus ele não trabalhou no meu coração, falou alguma coisa. Através, assim, a gente vem e fala assim, não, eu vou lá ajudar. Não, é Deus que vai trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Então, todos os trabalhos, tudo que a gente tem feito, Deus ele sempre nos abençoa e nos ensina algo, assim. Então, o meu coração ele tem sido mais quebrantado, mais moldado através do trabalho da UPA e de tudo, né, que tem aqui na igreja para fazer. Mas a UPA é muito especial por conta desse processo também. E então eu acho que se você é jovem, não não experimentou nada ainda, vale muito a pena trabalhar para o Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, né? Às vezes a gente fica ansioso, aflitos com os problemas da vida, mas a gente tem que descansar e confiar, porque é no trabalho para Deus que Ele tem ali preparado as coisas para nós. Então vale a pena viver para o Senhor. Eu jamais abriria a mão disso. É isso. Muito bom. Deixa eu trazer aqui, né, questão dos jovens, né? Quando a gente hoje da liderança da UPA, né, acho que a maior
fatia hoje tá com os jovens junto conosco, né? Então, tipo, eu tenho buscado muito mais me ancorar nos jovens, né? Até porque eu não acredito muito que Deus, ao longo da jornada, ele dá cavalinho de pau e muda as coisas de formas radicais. Isso pode acontecer daqui a 2, 3 gerações, mas eu acho que tem um continuismo, né, geracional. Então, tipo, a Igreja de Pinheiros é uma igreja missionária. Não significa que daqui, tipo, e eu acho que esse é o papel bíblico, né, onde que a igreja deveria se ancorar. Mas eu acho que, tipo, que não vai ser, para a próxima geração vai mudar tudo. Deus vai fazer uma coisa radical, totalmente diferente. Pode até fazer, mas dessa forma que eu visualizo, né? Então, tipo, eu tenho uma preocupação, né, de preparar lideranças, né, para poder assumir e ter várias. Quem o Senhor vai escolher, eu não sei, mas ter várias pessoas preparadas aqui para esse fim. E eu vejo, né, que o trabalho em qualquer lugar, né, no reino do Senhor, não é por escolha, muito mais por chamado, né? A gente vê que a própria Bíblia diz que ele chamou uns para mestre, outros para isso, outros para aquilo, então ele chamou, né? Quando a gente pega lá Pedro, etc., ele vai e ele chama. Ele poderia ter chamado outro, ele chamou aqueles caras. Então, tipo, você que está nos ouvindo aí, né? Que o Espírito Santo está falando com você, que tem esse chamado, independente das pessoas, se coloca. Se Deus está te dando um amor diferente para adolescente, para criança, para jovem, etc., na sua igreja, se não tem nada, vai lá e faz. Né? Deus não chama capacitados, Deus na maioria das vezes chama improváveis como eu, né? E tipo, e faz acontecer. Então, tipo, se coloca, não abre mão de estar no centro da vontade de Deus e fazer a vontade dele. Né? E se você está vendo aí, né? E é um jovem da igreja de Pinheiros, né? E também tem esse chamado, vem para a UPA. A gente vai de alguma forma entender como que você se encaixa nesse processo. Tem jovem dando aula na escola bíblica dominical, né? Tem jovem participando, por exemplo, dos discipulados, tem jovem trabalhando ativamente nos acampamentos junto conosco. Então sempre vai ter espaço para aqueles que são chamados. E se você é chamado, Deus vai falar no seu coração e vai falar também no coração da liderança, Uhum. né? E as coisas vão acontecer. Então, tipo, o que não tem no reino é não pode ter ninguém desocupado, né? Porque o Senhor nos chamou e designou para a gente ir. Então, se não é com adolescente, é com jovem, é com criança, é na TV, em algum lugar, tem que estar trabalhando, né? Experiência, eu vou contar duas últimas que foram bem marcantes para mim, né? Então, tipo, no último acampamento agora, final de semana passada, na véspera do acampamento tinha gente caindo de não ir, tinha gente entrando, né? E tinha uma menina que a mãe queria muito que ela fosse, e ela ficou, pô, me perturbando pelo WhatsApp, mandando mensagem se podia desistir, como é que fazia, se desistisse eu ia devolver o dinheiro, se não ia devolver o dinheiro, etc. E eu fiquei orando e jejuei por ela, né, para ela ir. Eu tinha certeza que aquilo ali era uma estratégia de Satanás para ela poder não ir para o acampamento, e ela foi. E no último dia, ver ela lá na frente chorando, etc., né, foi muito bacana. Então, tipo, o que eu queria trazer aqui é pra gente ficar muito atento e não cair em pegadinhas do diabo, né? Porque, tipo, eu sabia que eu tentei até falar algumas coisas, só que ela não queria nem falar comigo por telefone. Falou, não, não posso, vamos falar por mensagem, etc, né? Então, tipo, o meu papel foi entregar na mão daquele que pode fazer as coisas, mudar os corações, pode fazer, pode tocar no coração do pai para o pai forçar aí, né? Se Deus tivesse um propósito muito claro que as coisas iam acontecer. E a outra coisa foi, eu estava pedindo muito ao Senhor para poder confirmar algumas coisas no meu coração, né? E no acampamento eu comecei a trocar uma ideia com dois adolescentes que não são nem daqui da igreja, né? E que foram convidados de uma pessoa aqui da igreja. E eles vão agora pro meu discipulado, e no meu discipulado tô fazendo dois. Um de quarta-feira a gente tá falando sobre masculinidade e feminilidade. E há dois discipulados atrás, é, tinha caído a ficha, né? Ou seja, isso aí já denuncia a idade, né? Caiu a ficha, né? Ou seja, de Gênesis 2, né? Que a primeira coisa
quando Deus vai lá e faz Adão, cria o jardim, etc., e faz Adão, a primeira coisa que tinha lá era a questão de Deus manda ele cultivar e guardar, né? Depois ele manda Adão dar nome para todas as coisas, dar nome significa ele envolve Adão na missão, que era a missão, qual era a missão de Deus naquela época? Preparar, estava preparando o jardim, estava preparando as coisas, então tipo, Deus envolve Adão com relação ao reino e depois vai preparar a Eva, né? Então, tipo, parecido aí com você, Débora, você foi lá trabalhar no acampamento, Deus preparou Pedro, tá vendo? Então, ó, vai pra missão, Deus dá a bênção, né? E aí, só que antes de tudo, né, quando Deus faz Adão, a primeira coisa de masculinidade que ele faz é ele ordena e ele ensina e ele determina que Adão ele guarde e ele cuide, né? E o diabo tem tentado tirar isso do homem. A parte do guardar, né, até o homem tem que ser machão, tem que defender, não sei o quê, mas a parte de cuidar, zelar, né, isso é super importante para o casamento, é super importante com os filhos, é super importante, por exemplo, vocês dois estão casados, né? Que a Débora se sinta cuidada, né? E esse foi o projeto de Deus, né, para o homem. E a gente começou a falar sobre isso e foi bem bacana, né? Tipo, conversar sobre isso com eles, e aí isso, de alguma forma, o levou a falar, pô, eu quero participar, etc. E como ele é amigo do Enzo, né? E o Enzo tá no discipulado também, então já facilitou o processo, né? E eu tava perguntando ao Senhor, falando, Senhor, pô, será que dois discipulados, né? Não é demais, etc. Né? Será que, tipo, o discipulado não tem que ser um pouco menor? E aí Deus usou isso para poder me mostrar que tem que ser assim, né? Quanto mais intenso, melhor, etc. Então Deus falou comigo e foi através de algo que aconteceu com um adolescente, então foi muito legal aí, foi uma resposta de oração que eu estava fazendo e veio ali também no acampamento, nesse bate-papo, então foi muito legal. Muito bom. Acho que jogando aqui, ó, para qualquer podcast da igreja, a gente falou um pouquinho, mas tem muita experiência boa que a gente podia ficar aqui a tarde inteira contando, ver o crescimento desses adolescentes, né? A gente conseguir ver passo a passo as etapas é uma coisa muito legal. Das partes mais legais que tem de trabalhar com os adolescentes, né? O amor por eles, essa volta, né? A gente estava de férias em julho. Aí no meio da série a gente tava conversando, nossa, que saudade dos adolescentes da igreja, que loucura, a gente tá às vezes correndo, né, e não consegue, e a gente para, fica um tempo sem ver e fala, nossa, que saudade dessa galera. E é algo que Deus vai colocando no coração, então se colocou no seu coração para trabalhar, venha trabalhar, se não, oração, nós temos aqui um cara que é um grande exemplo de oração nas nossas vidas, eu posso falar aqui por nós três, né, então tudo regado a muita oração, buscando o discernimento de Deus. Menções honrosas antes da gente terminar aqui. É claro, eu esqueci, eu peço perdão. Verônica, esposa do Ricardo, que também tem, né, arduamente trabalhado junto, família maravilhosa. Tia V, estamos juntos. E a outra galera que trabalha com a UPA, né? Geral, Matheus, quem mais? O Márcio. E eu vou esquecer quem eu falo, Pastor mas gente. Marcos, Sara. Oh, pelo amor de Deus, gente. É claro. O pastor Marcos, com certeza, o nosso pastor responsável aí, o Marcos e a Sara, maravilhosos. E é isso, tá bom? Ficamos por aqui. Queria agradecer, Rick, Nicolas, moça mais linda aqui do mundo, do meu lado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. É isso. MP3, podcast da Mocidade Presbiteriana de Pinheiros. Siga as nossas redes sociais, Mocidade Pinheiros e também a da UPA. Aproveita e passa lá, UPA IPP. UPA IPP, UPA IPP. Esse conjunto de letras aí você vai encontrar coisas maravilhosas e estaremos juntos. É isso? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima, se me convidarem de novo.